Paz do Senhor, amados. Deus abençoe a igreja do Senhor nesta noite. Os irmãos podem se assentar. Geralmente, costumo fazer uma introdução antes de ler propriamente o texto, para os irmãos não ficarem muito tempo de pé. É uma grande alegria estar ministrando a palavra do Senhor. Tenho o grande prazer em estar aqui com os irmãos. Sempre é bem confortante, né, ter a oportunidade de partilhar um pouco a palavra do Senhor com os irmãos, levar aos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Nessa noite, amados, gostaria de falar um pouco de uma questão tanto prática que a gente tem nos nossos dias, que tem a ver com a comunicação, né? Todos nós nos comunicamos, é uma necessidade humana, e muitas vezes na comunicação, né, é preciso haver um trato, é preciso haver todo um procedimento, né, mesmo nas coisas mais simples, né, no sentido de tratar bem as pessoas, né, de nos portarmos de forma a termos uma vida mais amável, afável, né? Acho que tá alto. Som. Acho que pode diminuir um pouco o retorno. Tá bom, tá bom. E é necessário, né, que nós nos comuniquemos, né, para ter a vida, né, para viver a vida, né. É tanto que, por exemplo, se a gente for olhar, né, do ponto de vista dos estudos da linguagem, né, antropológico, filosóficos, nem mesmo pode haver, né, cultura, ou mesmo o ser humano em si, quanto humano, se não houver comunicação. Né? Então a gente vê a questão da importância da palavra, por exemplo, quando a gente olha para alguns casos, né, são bem poucos isolados, mas existiram na história, de crianças que de alguma forma foram criadas por animais. Né? Então tem os casos dos meninos lobos, né, que eles se perderam, por algum motivo se perderam, talvez num acidente de seus pais, alguma coisa aconteceu, e de alguma forma eles foram criados por lobos, e eles chegaram, né, quando eles foram descobertos, já tinham uma certa idade, né, entre a infância ali e a puberdade, né, a pré-adolescência, e aquelas crianças ali, elas não tinham traços de humanos, no sentido cultural. Claro que pareciam pessoas, mas para além disso, elas se comportavam como os animais. Andavam de quatro, rastejavam. E por terem já passado, né, uma certa idade, muitas delas tiveram muita dificuldade em aprender novamente. Né, e não viveram muito tempo. Né, acho que a melhor viveu alguns anos ali, acho que não chegou muito na vida adulta. Tudo isso para explicar que, assim, que nós somos, né, pessoas feitas para ser ensinadas. Né? A própria Bíblia mostra isso. Né, de que os pais devem ensinar os filhos, de que a cultura do Evangelho, a cultura de Deus, a cultura dos ensinamentos bíblicos, ela deve ser passada. Né? Cultura, quando eu falo no sentido assim de produção humana, né? Produção de uma nação, produção cultural. Né? Não é uma cultura qualquer, claro, mas assim, é algo que Deus nos deu, e Deus disse, olha, ensinem aos seus filhos, passem de pais para filhos. E uma coisa muito importante que o Senhor fala,
é que as palavras fossem registradas, as palavras elas fossem repetidas, as palavras elas fossem cada vez mais relembradas, né? Então ontem, por exemplo, a gente teve aqui o culto de ceia, né? E a gente sabe que a ceia do Senhor é um memorial, né? É uma obediência que a gente faz continuamente, né? Em obediência ao próprio Cristo, que nos ensina isso. E ele, né, e aí os apóstolos que vêm depois estabelecem isso como um memorial. É algo que nós devemos nos lembrar. E o fato de nós lembrarmos e relembrarmos e passarmos à frente, é no sentido de fazer disso uma mensagem que é propagada. Amados, a gente vive numa sociedade em que muitas vezes os problemas na comunicação, ou uma comunicação desregulada, ou uma comunicação maldosa, pecaminosa, ela acaba destruindo vidas. Então, por exemplo, hoje a gente vive numa sociedade em que a gente lida com termos de hate speech, né, do inglês, que também a gente conhece como discurso de ódio. As figuras dos haters, que são pessoas que disseminam mensagens de ódio na internet. Os trolls também, né, que são pessoas que ficam ali como um estopim, um isqueiro, tentando criar confusão, tentando acender brigas, acender confusões, né? E a gente tem a fake news, né, que vai além da mentira, porque é uma mentira que você transveste, né, dá a ela uma forma de notícia, né, de modo a se acreditar, né, de modo as pessoas tornar aquilo mais palatável, mais crível. Não, olha, eu recebi como se fosse uma notícia, né, eu recebi como se fosse um estudo. Mas diante disso, né, o Senhor tem uma palavra para nós, e essa palavra que eu quero ler com os irmãos nesta noite aqui, que é sobre o falar, sobre a língua. Está no livro de Tiago, né, na epístola de Tiago, capítulo 3. Diz assim, a partir do verso 1, vou ler do 1 ao 10. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Amém? Aqui Tiago, né, ele
ele está falando da língua, mas a língua, ela pode, né? Aqui, a gente pode tomar a língua aqui como um elemento da comunicação, né? Então, a gente pode chamar hoje, aqui usar como uma figura da língua também, a caneta, o teclado, né? O que quer que seja um instrumento para que nós nos comuniquemos, né? Então, aqui o que Tiago está falando daquilo que nós direcionamos ao próximo, né? A mensagem que nós direcionamos, né? Então, a gente nota aqui, né, dando um panorama geral aqui da epístola de Tiago, é uma epístola bastante prática, né? Tiago vai ensinar que a fé verdadeira é uma fé que pede a prática, né? A gente sabe que um dos textos mais conhecidos do livro de Tiago é que a fé sem as obras, ela é morta, né? De forma que Tiago vai falar sobre fé, obras, sabedoria, domínio da língua, né? Paciência. Vai falar à igreja, né? Aquilo que nós devemos fazer no dia a dia, né? Tiago era irmão de Jesus, né? Mas enquanto em vida ali, ele não se aproximou tanto do seu irmão, mas depois ali, né, reconhecendo em Jesus o Cristo, ele agora é um servo, né, está apacentando a igreja do Senhor, está escrevendo, né, junto ali com alguns anciãos da igreja de Jerusalém, né, para edificar os irmãos, está chamando os irmãos aqui a viverem de forma prática, né? Nós conhecemos o Senhor, nós temos a Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, mas isso pede que nós tenhamos uma vida diferente, pede que nós tenhamos uma prática que nos resguarde e que também transforme a sociedade, né? E aí depois de falar de obras, de falar de fé, né, de falar de sabedoria, ele vai falar sobre o domínio da língua, né? A gente sabe, principalmente Tiago aqui, né, sendo um judeu, no século I, conhecedor da Bíblia, do quanto a mentira, o mal falar, ou o falar pecaminoso, ele era lesivo à sociedade, às pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, já para o primeiro livro da Bíblia, a gente tem, né, um exemplo muito claro de quão perniciosa, por exemplo, é uma calúnia. A gente sabe que José, ele chegou a ser governador do Egito. A palavra de Deus se cumpriu na vida dele. E ele foi instrumento para a salvação do seu povo. Mas antes disso, ele foi assediado por uma mulher ali no Egito. Era uma mulher que era esposa de alguém que havia lhe dado uma grande responsabilidade, e ele foge dessa mulher. E fugindo dessa mulher, ela lhe arranca a túnica, e depois ela diz ao seu marido, como vingança, por ter sido desprezada, que José a havia assediado. Então isso faz com que José vá parar na cadeia e fique ali durante uns bons anos de sua vida. Quando a gente olha, por exemplo, para o Salmo 52, a gente vê ali Davi se lamentando, né? E de certa forma até um salmo um tanto imprecatório, porque ele vai dizer, olha, você se vangloria do mal, ó homem poderoso. Se o amor leal de Deus perdura em todo o tempo, a sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Você ama o mal mais do que o bem,
e a falsidade mais do que dizer a verdade. Então esse salmo aqui, Davi escreveu para quem? Segundo a tradição, Davi ele escreve esse salmo se referindo a Doeg. Quem que é Doeg? Há um momento em que Davi ele está fugindo de Saul, está lutando pela sua vida. E nessa sua fuga, ali ele encontra refúgio em Ameleque, que é um sacerdote. Inclusive Jesus vai até, indiretamente lembrar dessa história quando diz que Davi ele comeu os pães da proposição. Por quê? Porque Davi chega faminto com os seus homens e só há pães que já foram santificados, pães que já foram consagrados para o culto. Não tinha um pão comum ali. E aí Meleque vai e fala, olha, essa é uma situação incomum, as pessoas estão aqui com fome, então eu vou abençoar o servo do Senhor, o chamado, o bendito do Senhor Davi aqui, e seus servos com esses pães. Só que isso ali, Doeg ele presencia. E depois ele vai e conta isso para Saul. Resultado é que depois Saul, junto com Doeg e seus homens, mata Ameleque e vários outros, se eu não me engano, acho que para mais de 80 sacerdotes. Então, amados, a gente tem aqui a linguagem, aqui esses dois exemplos é da linguagem mal utilizada. A pessoa usa a mensagem, a voz que Deus lhe deu, o privilégio de se comunicar. A gente sabe que muitos seres na criação, eles têm alguma forma de comunicação, mas ninguém tem uma linguagem tão sofisticada como a humana. Tem até para quem faz letras, tem um texto bastante famoso lá, que é o texto lá da linguagem das abelhas, lá, o Prolegômenos à teoria da linguagem, do Ian Misleve, que vai falar um pouco da linguagem entre os animais, mas não há nada de sofisticado. O homem é o único que consegue, através da sua linguagem, produzir cultura. Talvez um ou outro animal ali consiga fazer uma outra coisa. Talvez ensinar um caminho, ensinar uma técnica para um grupo, para se encontrar alguma coisa, mas o homem não. Passada toda a sua subsistência, o homem ainda consegue, graças a Deus, produzir outras coisas. A linguagem nos dá o privilégio, por exemplo, de produzirmos arte. Não há um fim de sobrevivência na arte. É claro que a nossa vida sem arte, ela seria muito triste. Ela seria uma vida bastante chata. Mas isso não nos mataria. Mas a arte nos enriquece. E Deus nos dá linguagem para que nós possamos viver, ser bênção. Mas muitas vezes a sociedade se esquece disso. E usa a linguagem para fazer o mal. E aqui Tiago ele é muito inteligente, quando ele usa duas metáforas para falar da língua. Que vai falar do freio, do arreio no cavalo e do leme no barco. Quando a gente pega aqui a imagem do cavalo, a imagem do barco, são o quê? São em si, seres ou coisas muito potentes, que têm grande potencial, que podem locomover, que podem nos ajudar a ter uma vida mais prazerosa, uma vida mais produtiva. No entanto, tanto o cavalo quanto o barco, se eles estiverem desgovernados, eles podem levar
Há uma tragédia. Você imagina uma criança em cima de um cavalo não domado, numa caatinga. Ela pode morrer. O cavalo pode sair numa grande velocidade, ou pisá-la, ou derrubá-la em grande velocidade em cima ou contra espinhos, pedras, e ela morrer. Um barco também. Ou pode ficar à deriva, ou pode ir contra as rochas. E aí Tiago diz, olha, mas para isso existe o arreio, o freio. Para isso existe o leme. E ele até faz uma comparação com relação ao tamanho. Ele pega e faz menção do tamanho do arreio com relação ao cavalo, que vai à sua boca, e do leme com relação ao barco, que embora seja pequeno, é capaz de guiar bem, a depender da destreza do piloto. Então, amados, Tiago está falando para os irmãos aqui da igreja em Jerusalém, para que eles se comuniquem, para que eles tenham cuidado no comunicar. Por quê? Porque a comunicação deles pode produzir bênção, pode ser uma comunicação agradável, pode ser uma comunicação boa, mas caso contrário também pode ser mortífera. E a gente vê bastante isso nos dias de hoje. E infelizmente a gente vê até entre religiosos. Eu lembro que alguns anos atrás, numa boate, uma boate gay, acho que na Flórida, entrou uma pessoa, né, infelizmente isso é comum nos Estados Unidos, entrou uma pessoa lá, dentro daquela boate lá, e a esmo atirou e morreram um grande número de pessoas, né? E claro, assim, uma pessoa ser humana, né, de boa, que ama a vida, e olhar e lamentar aquilo, né? Mas infelizmente, né, alguns comentários ali na rede social em relação a isso eram comentários desprezíveis. Por exemplo, alguém diz: morrem milhões de pessoas de fome e miséria e não se faz meia dúzia numa casa pecaminosa, e não se faz nada e ficam tudo chorando por meia dúzia numa casa pecaminosa. Outros dizem com relação ao atirador: o jovem apenas fez um bem à sociedade, deveria receber uma medalha por isso. Lamento o ocorrido, porém, é menos um lugar promíscuo. Alívio para os familiares, pois a família deve sofrer muito quando tem um filho gay e quando eles vão embora. Morreu pouco, tinha que ter matado mais. Amados, o que acontece? Aqui, as pessoas estão julgando quem deve e quem não deve viver. Quem deve e quem não deve ser vítima. Quem deve ou quem não deve ter misericórdia. E quem deve e quem não deve ser pranteado. Um dos perigos da internet está no fato de que muitas pessoas elas se escondem ou no anonimato, ou na distância que ela acredita, né, que tem, né, entre o seu lugar, a tela e o mundo. Né? É claro que de uns tempos para cá se tem cada vez mais discutido, né, regras, regulação das mídias sociais, das redes,
tipificação de crimes cibernéticos, mas infelizmente isso ainda acontece muito ainda. Né? Uma coisa também que eu estava vendo, houve uma moça que foi lançada, né, de uma ponte férrea abandonada no interior de São Paulo. Era um esporte chamado rope jump, né, que se lança de uma corda, né, diferente do bungee jump, porque no bungee jump, né, a corda é elástica. Esse aí não. E acontece que aquela moça ali, ela foi lançada, né, sem estar presa à corda. Né? Então, assim, chocou, né, porque hoje em dia, quando se filma tudo, né, principalmente você vai fazer uma aventura ali, né, você quer um registro para contar, e aquilo foi filmado. E outras pessoas que estavam ali naquele lugar, elas se abismaram ao vivo, né, porque imaginavam assim, que de alguma forma ali, né, haveria um movimento pendular. Né, mas não, a moça não estava presa. E amados, né, para aumentar a dor dessa família, né, para além, claro, né, que houve muitas mensagens, né, de lamentações, né, de condolências, desejando força à família, aos amigos, haviam pessoas, por exemplo, que tiveram, né, a pachorra de fazer comentários sobre a aparência física da moça. Né? Comentários maldosos. Né? Então, assim, até se levantou, né, uma crítica, né, uma indignação ali, né, principalmente entre internautas mulheres, de que assim, de que nem no momento da morte o corpo de uma mulher estava sendo respeitado. E a Bíblia nos chama para isso, para o respeito, para cuidarmos uns dos outros. Isso é tão importante que a gente tem tipificação relacionadas à mentira, relacionadas à calúnia, relacionadas a atingir a imagem do outro, a ir contra a imagem do outro. Né? E os países não precisam necessariamente ser cristãos. Embora esses preceitos eles sejam bíblicos, né, sendo hoje em dia, né, pelo menos nas grandes civilizações, sendo o país cristão ou não, você caluniar uma pessoa, você ir contra a imagem dessa pessoa, você agir com perversidade na comunicação com relação àquela pessoa, você pode ser punido. Provérbios 16, 28 diz o seguinte: o homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Então, uma linguagem, uma mensagem que não instrui, que não edifica, mas que gera revolta, que gera dor, ela produz esse tipo de coisa. Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 25, ele vai dizer, é um conselho, ele diz para aqueles irmãos: olha, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E aí mais à frente, no verso 29, ele diz: não saia de sua boca, da boca de vocês, nenhuma palavra torpe ou palavra podre, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então Paulo está dizendo, olha, na nossa comunicação, primeiro, a gente tem que deixar de lado a mentira. Né? Temos que ser verdadeiro com o próximo. Né? Nos lembrando de que nós somos membros uns dos outros. Então Paulo está dizendo, olha, é tratar com respeito. Da mesma forma que você gosta de ser respeitado, você gosta de ouvir a verdade,
você gosta de não ser alvo, né, de mentira, assim você tem que agir com o outro. E aquilo que você for falar, né, que não saia de você palavra torpe, né, que é a palavra podre, né? Então aqui de repente a pessoa acha que Paulo está se referindo assim simplesmente a um palavrão, a um termo chulo, não, né? A palavra torpe também pode significar aquilo que não é aproveitável, aquilo que não vai produzir vida, aquilo que vai ser prejudicial. Que não seja essa a sua palavra. Irmãos, Efésios, mas que a palavra que saia da boca de vocês seja boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, para aqueles que ouvem, eles sejam edificados, eles sejam agraciados. Em Provérbios 12, 20, Salomão vai dizer o seguinte: no coração dos que maquinam mal há engano, mas os que aconselham a paz têm alegria. E esse é o papel da igreja do Senhor. O papel da igreja do Senhor é levar a paz, é levar a alegria, é aconselhar, seja diretamente, quando vem uma pessoa a nós, seja indiretamente, através do nosso testemunho, do nosso andar no dia a dia. Eu li um livro alguns anos atrás, de um autor chamado Larry Crabb. Já até comentei, acho que para alguns irmãos, sobre esse livro que se chamava O Lugar Mais Seguro da Terra. E ele fala do lugar mais seguro da terra se referindo à igreja do Senhor, né? De que o Senhor chamou a igreja, para a igreja ser um refúgio para todos aqueles que estão perdidos, né? O que Jesus vem, e a mensagem que ele deixa para nós é essa, né? Olha, vocês todos que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim e encontrem alívio, né? Então, se nós somos agora mensageiros, portadores da mensagem do Cristo, essa é a mensagem que nós devemos continuar propagando, dizendo ao mundo: olha, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham até a casa do Senhor, até a igreja do Senhor, para encontrar alívio. E o Larry Crabb, né, além de ser pastor, conselheiro, ele era médico psiquiatra, né, e trabalhava também com aconselhamento, né, com terapias. E além dos atendimentos que ele fazia na igreja, né, ali enquanto pastor, enquanto alguém que ouve, né, aqueles que precisam de um aconselhamento, ele também atendia as pessoas, né, como médico. Ele fala que muitos dos casos que chegaram até eles eram de pessoas, claro que tinham aqueles casos ali de que precisavam ser tratados por profissionais, precisavam ter uma escuta de um médico ou de alguém formado, né, em psicologia. É claro que alguns casos precisavam de tratamento, até de repente medicamentoso ali, mas muitos dos casos eram de pessoas que simplesmente não tinham um ombro para desabafar. Não tinham alguém para ouvir. Não tinha alguém para dar um conselho. E ele falava que muitas delas eram cristãs. Pessoas que ele sabia que estavam na igreja, que faziam parte de uma igreja, que tinham ali uma comunidade de fé que frequentavam, mas de alguma forma essas pessoas ou não se sentiam à vontade, ou não lhe davam abertura, de alguma forma elas não encontravam este lugar para ter este diálogo. Elas não viam a igreja
como esse lugar mais seguro da terra. E o livro dele é sobre isso, sobre o que a igreja, né, tem que voltar a ser esse lugar. Né, infelizmente, a gente sabe de muitas pessoas, principalmente pessoas que têm uma história já antiga na fé, de que muitas vezes algumas delas, elas perderam um pouco este laço e não é culpa delas. Né, a gente que já é um pouco antigo, né, nas práticas de algumas igrejas, a gente vê que algumas pessoas elas foram violentadas, né, no ponto de vista da palavra mesmo, né, às vezes procuram um aconselhamento e às vezes encontram ali um dedo apontando, uma crítica, e ao invés, né, de o pastor, e aqui a figura do pastor, não falo necessariamente de alguém, né, ordenado pastor, mas de qualquer líder ali, né, a figura do pastor ali que deveria cuidar da ovelha, né, acabou na verdade trazendo mais dor, mais adoecimento. Mas o chamado é esse, é isso que Tiago está dizendo, né? Tiago está dizendo, olha, nossa língua tem que ser bênção, né? A nossa voz, ela tem que ser uma voz que ajude o que está necessitado. A minha língua deve ser para abençoar o meu irmão. E é muito comum, amados, por exemplo, quando a gente olha para os Salmos, a gente vê, né, é até bastante interessante essa metáfora, né, eu às vezes noto bastante algumas coisas metafóricas, porque eu estudei um pouco isso, de que a língua, quando ela é usada para o mal, ela é comparada a uma faca, comparada a algo que fere. Né, por exemplo, que a gente olha, né, em Salmo 52, né, ali Davi vai dizer, olha, você maquina o crime, a sua língua é como lâmina afiada, forjadora de intrigas. Salmo 57, 4 vai dizer, a minha alma está cercada por leões ferozes, tenho de repousar entre homens perversos, que por dente têm lanças e flechas, e por língua uma espada afiada. Salmo 59, 7, veja como de suas bocas provêm ameaças mortais, palavras cortantes como espada estão em seus lábios. Salmo 64, versículo 3, eles afiam suas línguas como espadas e como flecham, disparam suas palavras cheias de veneno. Então, amados, a língua, embora pequena, né, e aqui faço mais uma vez menção, a não só a língua em si, mas qualquer objeto de comunicação, né, qualquer coisa que a gente possa usar para se comunicar, a gente pode usar isso como arma, se nós não seguirmos a palavra do Senhor. Se nós nos preocuparmos apenas com o egoísmo e não nos preocuparmos com o próximo. E aqui quando eu cito a internet, né, é porque assim, todos nós estamos, né, de uma forma ou outra ligados com a internet, né, uns mais, outros menos, né, mas isso pode acontecer, né, alguém ferir uma pessoa, né, com palavras, né, com maledicência em qualquer lugar, né, a gente sabe que, por exemplo, né, o pastor Luiz Cláudio é professor, existe muito bullying nas escolas, né? Maldades. E isso gera tanto vítimas, né? Mas também depois acaba gerando agressores, né? Eventos como aqueles, né, da escola, né, de tiros de Columbine, né, em que um aluno chegou e atirou contra os colegas.
e depois disso muitos e muitos outros se repetiram, né? Muitas vezes estão ligados a algo que começou de repente numa palavra. Alguém que feriu o outro com a palavra. Né? E é muito importante nós olharmos para as crianças, olharmos para a sociedade que a gente está formando, né? E ensinar as crianças, né, a respeitarem o outro, a se respeitarem também, né, a não deixar a coisa vir como normal, a normalizar o ataque, né? De forma, amados, a gente produzir uma sociedade menos invasiva, uma sociedade que respeite mais o próximo. Né? Então, estava pensando nesse sermão e estava dando uma olhada em algumas coisas, e aí eu me deparei, né, com a Odisseia, né? A Odisseia do Christopher Nolan aí está no cinema, né? E uma grande polêmica em torno da Odisseia é que o Christopher Nolan, ele escalou lá a Lupita Nyong'o, né, uma atriz negra, né? Ela ficou bastante conhecida por 12 anos de escravidão, né, em que ela ganhou o Oscar, mas depois disso ela fez outros filmes, né, entre eles, assim, o pessoal mais teen aí, mais curte assim, o Pantera Negra. E aí ficou uma discussão, né? Ah, não, forçou demais. Como assim? Helena de Troia, retratada por uma mulher negra. Ah, é lacração, né? Ah, não retrata, né? E uns defendem, olha, ele poderia ter a liberdade porque Helena era filha de um deus, ela, né, nasceu de um cisne, veio de um ovo. Ah, não, mas mesmo assim, embora ela tivesse isso, ela espelhava a cultura grega, e a mulher grega não é dessa forma, tal, não sei o quê. Amados, independente disso, muitas pessoas passaram, por exemplo, a atacar a atriz. Se aproveitaram disso para destilar racismo. Isso em todo mundo, né? Porque é uma obra de alcance mundial, né? E aí aqui entre os brasileiros também. Entre os brasileiros também. Né? E aí, para piorar ainda, o pessoal que pegou muitas vezes, não pegou a imagem dela como Helena. Pegaram uma imagem dela, né, para contrastar com alguém que fez uma outra Helena, se eu não me engano, acho que em Troia. Pegaram ela como a atriz que era escrava em 12 anos de escravidão. Né? Então, assim, claro, em 12 anos de escravidão, ela estava paramentada, maquiada, né, para parecer uma pessoa. Então, assim, o pessoal tentou fazer um contraste, né, usando isso, visando a ridicularização. Né? Então, por exemplo, aqui, né, pegando um bordão aí do Cidade de Deus, né, Helena, aí fala um palavrão, meu nome é Zé Pequeno. Né? Aí a gente sabe que na Guerra de Troia, Paris ele sequestra, né, muito encantado com a beleza de Helena, né, na mitologia lá. Na mitologia não, na ficção. Né? Ele muito encantado com a beleza, rapta aquela mulher. O que o marido dela faz? Vamos pegar a minha mulher de volta. Né? Aí nisso se faz uma guerra. Né? Olha o comentário. A guerra vai ser um querendo devolver e o outro não querendo aceitar. Né? Enquanto, na verdade, a guerra da ficção é assim, um vai atrás e o outro não quer entregar. Vim buscar minha mulher. Não, ela vai ficar comigo. Né? Aí outro coloca, Helena de Angola, Helena da Cidade de Deus. Até do Carrossel aqui.
Parece o Cirilo do Carrossel. Amados, então o que acontece? A gente vê que a pessoa, ela usa essa linguagem, ela usa aquele espaço ali, né? Claro que também, assim, para a atriz lá, isso aqui nem chega nela, porque... E também se chegar para ela não faz nem sentido, né? Mas assim, as pessoas, elas estão preocupadas não em discutir, porque eu até acho que a discussão é válida, né? De repente a pessoa pode te falar, não, olha, eu acho que não é legal, né? Porque como era da cultura grega, deveria, mas aí também a discussão deveria, né, se referir, por exemplo, a outros atores. Então, em vez de usar o Matt Damon para ser o Odisseu, por que não pegou um ator grego? Né? E coisas desse tipo, e alguém fala, mas é porque foge um pouco da cultura. Da mesma forma que não se poderia, né, fazer, não seria legal, seria criticável fazer um filme, por exemplo, sobre uma divindade africana por uma atriz, sei lá, loira, né, eslava. Mas acontece que as pessoas, elas usam isso para destilar o ódio, para destilar a maldade, para ferir. E Deus não se agrada disso, nem quando é o seu próprio povo. Inclusive, Deus castiga o seu povo por causa disso. Lá quando a gente pega, por exemplo, Jeremias 9, né, em que uma hora Deus está usando Jeremias lá para falar como tem sido o seu povo, qual tem sido a prática do seu povo, vai dizer o seguinte: a língua deles é como um arco pronto para atirar, é a falsidade, não a verdade que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime ao outro e não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com os seus amigos e não confie nos seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinam a língua para mentir, ficam exaustos de tanto pecar. Então, assim, olha, Deus está dizendo, Israel não pode deixar de não ir para o exílio. Por quê? Porque eles não poupam nem os amigos, nem os parentes. A maldade está tão grande que eles mentem uns contra os outros, caluniam uns aos outros, ferem com palavras uns aos outros. E a gente vê isso, amados. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para alguma coisa de internet segura, né, que é muito interessante assim a gente ver essas coisas. Uma para a gente também, né, não cair em golpe, né, se proteger, ou também para ensinar, né, as crianças ou aqueles ali, né. Uma das coisas que se ensina é isso, né, é tomar cuidado. É tomar cuidado. Né? A gente tem muita maldade hoje em dia. Tem muita maldade. Tem adulto, por exemplo, se passando por criança. Né? Tem uns negócios até que virou memes um tempo atrás aí, porque tinha um jogo, né? Até meu sobrinho jogava, de 6 anos, 5, 6 anos. E, se eu não me engano, acho que era o Roblox. E aí, né, por pressão das autoridades lá, colocaram lá, né, que é preciso lá o pessoal identificar confirmar a idade, né, tinha que ter uma idade mínima lá. E aí muitos dos usuários lá, né, ficaram revoltados, né, principalmente crianças, virou até uns memes lá, porque eles fizeram umas plaquinhas, né, e as placas tinham uns dizeres engraçados, tudo. Mas, amados, né, as pessoas que estavam ali, que tinham chegado à conclusão de que era bom, né, ou pelo menos necessário fazer aquilo,
tinha notado que um monte de gente se passava por criança ali, para aliciar, né? Então, assim, são pessoas que aí estão usando a linguagem, a comunicação de uma forma mais danosa ainda. Porque ela não só simplesmente faz um mal contra o outro, mas faz um mal que é crime. E muitas vezes, irmãos, a gente... É uma coisa interessante, que muitas vezes a gente acha, né, que Deus nos deu uma língua para sempre usar, mas às vezes o nosso chamado é ficar quieto. Né? A gente não tem que falar sempre. Por exemplo, neste livro O Lugar Mais Seguro da Terra, o autor ele fala sobre isso. Que muitas vezes as pessoas trazem dores, trazem problemas para as quais a gente não tem resposta. E é muito mais bonito a gente falar, olha, eu não tenho resposta, mas te dou meu ombro. Eu não tenho resposta, mas vou orar junto com você. Eu não tenho resposta, mas vamos procurar junto, do que tentar dizer algo que na verdade, às vezes esse algo é simplesmente no afã, no desejo de a gente se mostrar o sábio, ou o bom, ou aquele que tem a palavra, ou aquele que não fica inerte diante da dor do outro, mas você não produz nada. Domingo não, no outro sábado, não esse sábado, no outro, no anterior, numa cidade chamada Sapopema, no Paraná. É Sapopema mesmo, né? A primeira vez que eu ouvi, eu falei, será que não é Sapopemba? Igual o bairro, né? Igual a avenida? Não, é Sapopema. Duas mulheres jovens, né? Uma tinha 29 anos, a outra eu não lembro, mas era uma idade muito próxima ali. Elas foram ali, entraram, né, num lugar ali, então, um lugar que tinha cachoeira, tudo, lá não sei o quê. Foram tentar atravessar uma cachoeira, né, um rio, e escorregaram. Uma caiu, teve uma fratura na coluna, ficou uns dias, as duas caíram, né? Uma teve uma fratura na coluna, ficou uns dias internada, acho que teve alta na quarta-feira. A outra ficou 5 dias desaparecida. E infelizmente foi encontrada essa semana sem vida, né? Mas aí enquanto procuravam ali, né, alguém criou, né, acho que o nome da moça era Ana Paula Silveira. Então fizeram uma página ali, né, notícias sobre Ana Paula Silveira, e todo dia, né, tinha uma pessoa lá que fazia um vídeo de manhã, uma amiga dela fazia um vídeo à noite lá, dando notícias, né, de como é que estavam as buscas, né, o que os bombeiros tinham feito, o que eles já tinham mapeado, tal, não sei o quê. E aí muita gente lá, né, olha, não, orando, espero que ela seja encontrada bem, com vida, tal, não sei o quê. Mas aí vai uma pessoa e coloca um comentário lá. Se viu que era perigoso, para que foi atravessar? Cara, não cabe. Não cabe esse tipo de comentário. Você não tem uma palavra, você não tem uma palavra de auxílio, você não tem uma palavra ali de incentivo, fica quieto, pula, finge que não viu. Entendeu? Entendeu? Né? E infelizmente a gente tem muito essas coisas, as pessoas que querem julgar. Né? A gente teve, por exemplo, o caso lá do rapaz que foi com uma amiga lá no Paraná também, que a amiga deixou ele para trás e ele ficou uns dias desaparecidos. E aí tinha umas pessoas, não, olha, espero que ele seja encontrado bem, então não sei o quê. Aí tem um outro que fala, um cara desse que não sei o quê, a polícia nem devia ir atrás. Ele foi porque quis. Não foi sozinho, não foi obrigado, que não sei o quê, tal, não foi sozinho, não foi obrigado, né? Imagina o gasto que agora que a sociedade está tendo por causa de um irresponsável desse. Né? Então, amados, é interessante a gente parar para
para pensar sobre essas coisas, porque senão a gente vai ficando anestesiado. Porque essas coisas acontecem tanto ao nosso redor, que a gente pode banalizar. Banalizar. Uma coisa muito interessante da Hannah Arendt, que ela olhando ali, não me lembro agora o nome da pessoa que estava sendo julgada. Isso, o Eichmann. Porque assim, antes das pessoas chegarem a julgamento, né, porque demorou um tempo, algumas delas foram perseguidas, tiveram que ser perseguidas, ser capturadas. Então assim, antes de se ver a face, o rosto daquelas pessoas, se ouviu o quanto aquelas pessoas foram macabras, o quanto aquelas pessoas foram doentias. E aí quando você olha para a pessoa que fez aquilo, uma pessoa comum, de traços comuns, que pode se passar por mim, se passar por você. Então, amados, muitas vezes a maldade, ela vai dar uma aparência simples. Muitas vezes a maldade, ela vai estar travestida de algo comum, de algo não assustador. É o perigo de a gente olhar para as coisas e falar, não, é assim mesmo. Né? Lembro de uma vez, o pastor Ricardo Gondim, ele contou que uma vez ele recebeu, né, quem não sabe, o Gondim, ele é do Ceará. E uma vez ele recebeu, acho que um pastor, não sei se era norte-americano, não sei que era um estrangeiro. Né, alguém de uma nação mais rica, né, que veio para o Brasil. E aí eu acho que eles foram viajar ali, né, no interior do Ceará ali. E para quem é da cultura, né, principalmente os antigos, era muito comum, né, às vezes no enterro de crianças pequenas, irem algumas outras vestidas de anjos com asinhas, né? E eles estavam andando por ali e passou um cortejo daquele. E o pastor, né, tentou ali se apurar, viu aquelas pessoas, uma imagem bem sofrida, né, levando aquele caixão ali. Apurou a situação e descobriu que aquela criança ali tinha morrido de inanição. Não se alimentou bem, não havia muito bem o que comer, por causa disso morreu. E aí eles foram embora, né? Passou o dia, né? Aquela pessoa estava hospedada ali na casa do Gondim. E aí no outro dia, aquela conversa que você tem de manhã com a visita, né? E aí, como é que tá? Tudo bem? Dormiu bem? Como é que foi? E tal, não sei o quê. Passou bem a noite? Bora tomar café. E aí o pastor falou, você dormiu bem? Aí o Gondim, graças a Deus, dormi muito bem, glória a Deus, tal, não sei o quê. Aí ele falou, rapaz, eu não consegui pegar o olho, né? E aí o Gondim, de repente, pensando, falou, pô, será que entrou um pernilongo, a câmera dura, tal, não sei o quê. Mas o que aconteceu? O que houve que você não dormiu bem? Aí ele falou, a imagem daquela criança morta, e a razão dela estar ali, não me saiu da cabeça. Eu fiquei pensando nisso a noite inteira. E aí o Gondim se tocou e falou, eu nem me lembrava mais disso. Às vezes a gente está tão acostumado ali, né, às vezes em ver a maldade, ver a barbárie, que ela está tão presente no nosso dia a dia, está tão impregnada no cotidiano, que muitas vezes a gente normaliza isso. Mas, amados, não é. Paulo diz, olha, não se conformem com este mundo, não tomem a forma deste mundo. Então aquilo que nós olharmos para a Bíblia, aquilo que nós comparando com a Bíblia, falar, não, isso aqui está fora da vontade de Deus, isso aqui é contrário à vontade de Deus, isso aqui não é o desejo de Deus,
Com isso nós não devemos nos conformar. Isso também se dá com relação a essa questão dessa linguagem. A forma de nós nos portarmos no mundo. Deus nos deu uma linguagem para sermos bênção. Deus nos deu uma linguagem para amarmos as pessoas, para produzirmos vida. E se nós percebemos que essa linguagem não está produzindo isso, que a nossa língua, o nosso falar, o nosso teclar, o nosso andar, o nosso agir, a nossa forma de ser no mundo, se ela não produz essa vida, se ao invés de ser vida, ela é uma espada, ela é uma faca, ela é um objeto pronto para ferir, isso tem que ser mudado. E nós também, muitas vezes, embora não façamos isso diretamente, nós também podemos, nos afastar desse tipo de coisa. Por exemplo, com relação a uma fake news. Alguém passou uma mensagem, alguma coisa. Nossa, isso é muito tenebroso. Nossa, não sei o que. Nossa, isso, aquilo. Irmão, se eu não tenho certeza, na dúvida, eu não reposto. Por exemplo, a gente aqui no Brasil já teve casos, isso apurado por imprensa, com manifestação de delegado, policial, tudo, de que uma pessoa, havia um boato numa cidade, se não me engano foi aqui na Grande São Paulo, no litoral, de que havia uma mulher que pegava crianças para fazer bruxaria. E aí disseram que ela estava num determinado lugar e que era uma determinada mulher. O que a população fez? Foi, pegou essa mulher, linchou até a morte. E aí depois se apurou que não era. E a pessoa não tinha nada a ver com aquilo. Na época, eu até lendo sobre isso, uma matéria, descobri que um caso semelhante também, um tempo antes havia acontecido no México. A mesma coisa. Um boato, uma pessoa que era assim, que era assado, perigosa, tal, não sei o quê. O que a população fez? Matou a pessoa também. Então, amados, que nós tenhamos cuidado, que peçamos a direção do Senhor, que o Senhor nos ilumine, porque esse mesmo Tiago aqui que fala de nós usarmos bem a língua, ele vai dizer que se nós quisermos ser sábios, devemos pedir a Deus. Então, em oração, peçamos sabedoria ao Senhor, peçamos sabedoria, e busquemos também sabedoria lendo a sua palavra, e vamos nos lembrar, de que, embora nós diretamente podemos não fazer isso, também é importante nós estarmos atentos, para proteger principalmente as nossas crianças e para também não propagarmos esse tipo de coisa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.